Olá, 700. Tudo beleza? Tudo jóia? Eu espero que sim. Espero aí que, mais uma vez, como eu sempre tenho dito no início das aulas, que todos aí na sua casa, na sua família, possam estar bem, que você possa estar bem, seus pais, seus familiares, enfim, todos aí possam estar bacaninha. Espero que você esteja, como eu sempre digo também, aproveitando aí esse período que já está passando e cada dia que passa nós ficamos mais perto, e eu acredito, né, nisso, no nosso retorno. E é bacana estar falando com você, é bacana poder me dirigir a você mais uma vez. Terminamos aí as avaliações e agora vamos às correções das avaliações, fazer bem devagar, passo a passo, mas antes eu quero dar algumas dicas para você sobre as avaliações. Algumas coisas eu já falo em sala de aula. Espera aí um pouquinho, vou beber um pouco d'água aqui que a garganta fica seca. Algumas coisas eu já tenho dito para vocês. E aí, vendo a avaliação, eu sei que é diferente. As avaliações via internet. Vocês não têm professor em sala de aula. Alguns estão dando aula ao vivo, mas vocês não têm professor perto para tirar dúvida nas avaliações. Então, cria pode criar uns desafios maiores, digamos assim. Mas nada, sei que assuste vocês, que vocês são capazes, vocês são inteligentes e as notas, né, foram bacanas, foram legais e eu quero aqui dar algumas dicas, como eu disse antes da correção. A primeira coisa é que você precisa ter muita tranquilidade para fazer sua avaliação. Não deve responder de qualquer jeito, como talvez para se ver livre da prova. Não, quero responder logo para passar a próxima questão, vou fazer uma outra avaliação no mesmo dia, enfim. Isso é um desafio que todos nós temos como estudantes, de querer correr um pouquinho, principalmente quando achamos que a prova, a avaliação, ela está assim, mamão com açúcar. Nenhuma prova é fácil. Você que estudou, você que prestou atenção nas aulas, você que ficou atento ao que o professor estava falando, você que fez as perguntas, enfim, você que interagiu, você que estava lá buscando aprender, conseguiu fazer uma boa avaliação. Tá? Então não é a prova que é fácil, mas você que se capacitou para fazer a prova. E essa tranquilidade deve acontecer sempre. Não se deve correr para fazer as coisas. Eu sempre leio, né? Eu faço sempre isso com vocês. Leio a prova toda porque eu dou algumas dicas pessoais que falam. Às vezes uma questão responde a outra. E nunca faça a prova de caneta, ou logo uma vez quando é presencial, eu dou essa. Agora na internet não tem esse problema, né? Mas quando é em sala de aula eu sempre falo, não responda com pressa, não responda caneta, marca com lápis primeiro, para depois vocês virem lendo tudo de novo. E leia toda a prova antes de fazer. Mas na internet, por exemplo, você teve aí o portal aberto para você durante o dia todo. Mas não é como o exercício que a gente está passando. Porque o exercício você ficou aí várias semanas com exercício para fazer. Mas a avaliação não tem como. Você errou, passou aquele dia, você não pôde mais fazer a avaliação. Então é preciso, é essa orientação, que você nunca tenha pressa em avaliar, em fazer a sua avaliação. Responda, volte tudo de novo, leia primeiro, responda e vá fazendo devagar, porque as avaliações são sempre um desafio. E a gente precisa ter todo um cuidado ao escrever, principalmente, né, na net, quando a gente escreve o você com VC e um monte de outras coisas. Isso não aconteceu porque, pelo menos na minha prova, eram questões de múltipla escolha, sim ou não, verdadeiro ou falso. Enfim, então é uma coisa mais tranquila. Mas quando se tem que escrever, é preciso tomar cuidado para não cometer o excesso,
diante de toda essa conjuntura, como eu disse, da pressa. Então são dicas que eu já tenho dado para vocês, algumas orientações, e vale a pena. Em relação às avaliações, as minhas, o que eu percebi é que talvez uma falta por parte de alguns, talvez não, desculpa, por parte de alguns, aconteceu uma falta de atenção na hora de responder, porque eu percebi que em alguns momentos era para fazer uma opção por uma única resposta. E eram pessoas que colocaram duas respostas quando a opção era única, e questões simples, né, de sim ou não, que eu já tinha dado a resposta, eu dei na outra, na que vem a seguinte, a pessoa respondeu, depois não leu de novo, então deu a perceber que não leu porque não conseguiu responder. Enfim, isso aconteceu. Algumas respostas que era para escrever sim ou não, e a pessoa botou X. Então, são situações que podem acontecer, mas não deveria, porque quando a gente pede para colocar assim ou não, se você bota X, a gente não sabe múltipla escolha, questão A, B, C ou D, por exemplo. Então, se você bota X e não especifica qual, porque às vezes você só bota lá X em uma, como é que fica? Enfim, algumas situações que acabam, né? Então é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito questões, verdadeiro ou falso, sim ou não. Você só repete uma, verdadeiro ou falso, e duas, verdadeiro ou falso. Então acabou acontecendo essas situações aí, e que naturalmente dá mais trabalho para a gente corrigir. Que a gente tem que ler, voltar a interpretar, né, a sua resposta, mas a gente consegue ir devagarinho. Então, na próxima é bacana que você preste mais atenção. A nossa avaliação, que foram 8 questões, e como eu disse, foram bem tranquilas, daqui a pouco a gente vai entrar aí na correção delas. Foi algo assim, como eu disse, não foi puxado, foi bem tranquilo, para todo mundo tirar uma nota bacana, legal, e é só fazer com cuidado. E na correção você vai perceber aí, vai tirar suas dúvidas, vai ver direitinho como é que foi. Então, as questões foram matérias que nós já vínhamos dando. Então, eu procurei assim dar aquelas mais simples, aquelas mais tranquilas, para que você não pudesse ter dúvidas em relação a essa situação aí de ter dificuldades, digamos assim. Então, vamos lá. Eu coloquei a primeira questão, né, diz assim: nas afirmativas abaixo, assinale se as mesmas são verdadeiras ou falsas. Então, a número 1, eu coloquei assim: consumismo. Nós falamos bastante sobre o consumismo, o que é o consumismo, as pessoas que acabam assim tendo uma necessidade exagerada de consumo. E eu falei que quando isso acontece é um problema, porque cria um vício. Eu disse sobre isso. É a pessoa que ela não pode ver algo, né, que chama atenção, e ela nem precisa, né, daquilo ali. Ela nem precisa daquilo, mas o que ela faz? Ela vê e às vezes não tem nem dinheiro, né, que possa comprar, porque parte do salário já está comprometido com outras coisas, enfim. E quando é o caso de pessoas que não trabalham, nem que os pais não podem, naquele momento, fica insistindo e querendo. Então, o consumismo ele cria muita dificuldade, pode criar muita dificuldade para as pessoas que não têm cuidado, né, e estar atento ao orçamento doméstico, à necessidade de ter algo, ou a falta da necessidade de ter, como eu disse, porque às vezes a pessoa não precisa, ela só quer, mas não precisa. Às vezes tem até roupas, algumas peças parecidas, enfim, mas ela quer porque quer, porque quer.
E isso gera problemas. Então eu botei nas afirmativas abaixo, assinala que as minhas são verdadeiras ou falsas. O consumismo exagerado é um problema? Certo? Foi essa a primeira questão. E naturalmente o consumismo exagerado ele é um problema. Então a questão era verdadeira, porque gera desgaste às vezes na família, gera, como eu disse, gera dívidas que depois não se consegue pagar. Quando se é adulto a pessoa tem que assumir, quando compra aleatoriamente alguém tem que pagar, enfim, o nome acaba indo para o SPC, é uma série de situação. E é aquela coisa assim do excessivo, do excesso, como eu disse, sem a necessidade. Então, o consumismo exagerado, porque consumir nós precisamos. Porque até a roupa que a gente usa, ela gasta. Então, a gente está, né, a gente compra lá daqui a pouco, quando eu digo daqui a pouco, né, tem roupas que duram mais, outras duram menos, a gente consome, então a gente precisa repor outras. Mas de uma forma bem tranquila, sem correria, sem pressa, sem comprar por comprar. E a gente compra às vezes para deixar no armário. Então o consumismo ele gera um problema muito sério. A segunda questão é, a pessoa que é consumista pode se tornar egoísta? Eu bati muito nessa tecla com vocês. Até porque nós temos falado sobre solidariedade, lembra? Então, às vezes, né, nós somos extremamente egoístas quando nós poderíamos estar ajudando, abençoando uma outra pessoa. Porque se eu já tenho um exemplo que eu já citei, é calçado. Né? A juventude geralmente gosta muito de calçado e é bacana. Não tem nada contra você ter 2, 3 pares de tênis, não é isso. Mas às vezes nós temos 4 pares de tênis, 5 pares de tênis, não é o meu caso, e que eu espero também que não seja o seu, e que às vezes a gente nem usa. Porque se a gente tiver 4, é quase um para cada dia da semana. Geralmente a gente não fica repetindo tênis direto. Por exemplo, você vem para o colégio de segunda a sexta. Você vai vir cada dia com um tênis diferente, que necessidade? Não tem necessidade nenhuma. Você pode ter um tênis só para vir para o colégio. Sem nenhum problema. Ou no máximo 2, revisar. Ah, vai gastar, vem andando, que geralmente você não vem. Você vem de ônibus, vem de carro, vem de van, enfim. Né? Não se gasta tanto. Mas suponhamos que você vem andando, então reveza. Ah, vai gastar muito rápido? Reveza. E eu estou citando exemplo de tênis como tantos outros que temos por aí, já que o uniforme você é obrigado a usar do colégio, mas o tênis não há um padrão, né, só de cor, né, você tem que ir com determinado tipo de tênis, mas não há um padrão específico. Então você acaba, né, não tendo necessidade disso. Mas às vezes nós passamos por alguém ou conhecemos alguém que não tem um tênis. É ou não é? Sim, não tem um tênis para poder colocar. Anda descalço ou tênis furado quando chove e entra água por baixo, enfim. É uma série de situações, pelo lado, pela frente, enfim. E aonde você mora, talvez você tenha alguém que precise de um tênis um pouco melhor. Então, quando a gente não pensa no próximo e a gente começa a consumir, a querer, a gente se torna uma pessoa egoísta. Então a questão número 2 é: a pessoa que é consumista pode se tornar uma pessoa egoísta? Sim, porque ela só pensa nela. Ela não consegue ver, como diz os antigos, diziam e dizem os antigos, não consegue enxergar um palmo adiante do nariz. Nós fechamos os olhos, as pessoas que agem assim. Eu sei que você não age assim, mas as pessoas que agem assim, e às vezes até involuntariamente, a pessoa não percebe, ela acaba não vendo o que está adiante, o que está ao lado. Ou seja, pessoas, como eu disse, que também precisam e precisam mais do que a gente. Estou citando o exemplo do tênis, mas poderia ser de uma calça, uma blusa, uma bermuda, enfim, uma camiseta, seja lá o que for. É igual quando a gente fala de comida.
Existem pessoas, por exemplo, que comem mais do que pode comer, do que aguenta, vai comendo, vai comendo, vai comendo, e às vezes compra e estraga, né? Tem uma propensão a comer muito exageradamente sem necessidade, e vários outros exemplos em relação a isso. Então, a pessoa que é consumista, ela pode sim se tornar uma pessoa extremamente egoísta. Vamos lá para a próxima. A próxima enunciado diz assim: marque sim ou não nas questões abaixo. E olha só, são simples, você não precisava enrolar, né? Sei que você não fez isso, mas não precisava nada de dificuldade, né, para a primeira, para a segunda para as outras questões. Diz assim: marque sim ou não nas questões abaixo. Então, a questão 3 e a questão 4. A questão 3 diz assim: solidariedade tem a ver com bondade. Eu faço uma afirmativa para você dizer se essa afirmativa é verdadeira ou não. Então, baseado nas aulas que nós já fizemos, e muitas vezes a gente fala sobre isso, então solidariedade é ser solidário. Nós acabamos de falar sobre o consumismo e falamos sobre isso, que às vezes a gente não enxerga quem está à frente. Então, solidariedade tem tudo a ver com bondade. Então a resposta seria sim. Porque quando nós somos solidários, nós nos preocupamos com o nosso próximo, com o outro. É verdade? Sim. E quando a gente se preocupa com o outro, a gente está sendo bom. A gente está sendo bondoso. Você está abrindo o coração, está entendendo que o fato de você abrir mão até de algo seu em prol do outro é um ato de bondade, é ser bom. E Jesus, ele nos deixou esse exemplo de bondade, porque ele cuidou das pessoas enquanto ele viveu no mundo, curando, repartindo, dando uma palavra amiga, estando perto. Isso é bondade. E a gente tem várias formas de ser bondoso para com o outro. Como eu disse, doando roupa, alimento, dando um abraço, dando um sorriso, enfim. São várias as formas que nós temos de sermos bondosos para com o outro. Então a resposta é sim. Solidariedade tem a ver com bondade. Sim. A número 4, a questão 4, diz: atitude está relacionada com o comportamento. Sim. Seu comportamento tem a ver, e naturalmente, com as suas atitudes. As suas atitudes têm a ver com o seu comportamento. Então, quando nós temos um comportamento, é uma atitude. Qual o tipo de comportamento que você tem? Quando está no colégio, quando está com seus colegas, quando está em casa, quando está na rua. Então, a sua atitude ou as suas atitudes é uma forma de você se comportar. E aí há várias formas de você se comportar, de nós nos comportarmos. Dependendo da situação, nosso comportamento ele vai variando. Ele pode ser um comportamento de autodefesa, de medo, de agressividade, de compartilhamento, de raiva, de sorriso franco para o outro, enfim. Então, a atitude que nós tomamos, as nossas atitudes, tem tudo a ver com o comportamento que nós adotamos. O nosso corpo reage às nossas atitudes. O nosso corpo se comporta de forma, né, com aquilo que nós fazemos, agimos, pensamos. Então, tem a ver, a resposta é sim. Vamos para a próxima questão, né, para o próximo enunciado, na verdade, que é: escolha a opção correta nas questões a seguir. Então, a questão número 5, né, a questão número 5 diz o seguinte: solidariedade é... Aí tem aí o enunciado: se compadecer com o sofrimento alheio, a letra A. A letra B é levar a vida numa boa. C, cada um cuida do que é seu. D, não se envolver. Bom, vamos começar da D. Solidariedade é não se envolver? Não, não é. Quem é solidário
se envolve. Quem é solidário quer se envolver. E quando eu digo se envolver, eu já falei lá na frente, é ajudar mesmo. Às vezes a gente fica pensando em dinheiro, em um monte de coisa, não. Às vezes se envolver com alguém, mostrar carinho pelo outro, atenção, é olhar nos olhos dele, dar um sorriso ou dar um abraço. Daqui a pouco a gente vai poder se abraçar de novo, vamos poder voltar a nos abraçarmos. Bacana isso. E é isso aí mesmo. Nós gostamos de abraçar a pessoa, nós gostamos de rir, nós gostamos de ser agradável. Todo mundo gosta de ser. Então, a letra D não é. Porque ser solidário é se envolver. Eu estou falando assim, não se envolver. Vamos para a próxima. Letra C. Cada um cuida do que é seu. Claro que você tem cuidado do que é seu, mas quando você cuida só do que é seu, isso quer dizer que você não se importa com o outro. Isso é um egoísmo. Nós falamos sobre isso. Então a letra C também está errado. Cada um cuida do que é seu. Né? Tipo assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e por aí vai. Não há mais ninguém ao nosso redor, nada mais importa. É só eu e eu. Isso não é uma coisa bacana, isso não é uma coisa legal e naturalmente que não fica bem, né? Quando a gente se comporta dessa maneira, as coisas não ficam muito legais, porque é desagradável, é uma coisa que não é boa. A gente não olha para o outro e não vê a necessidade do outro. A letra C, melhor, desculpa, a letra B. Letra B é levar a vida numa boa. Que legal isso. Claro que, de certa maneira, nós precisamos levar a vida numa boa. Mas essa vida numa boa é a mesma coisa que nós já falamos aqui, parecido, não se preocupar. O negócio é viver a vida, cada um cuida do que é seu, eu não tô nem aí pro outro, e a gente acaba, cada um com seus problemas, certo? A gente acaba assim, não tendo essa preocupação. E isso também não é legal. Levar a vida numa boa quer dizer que a gente não está esquentando muito com o que está acontecendo. A vida está passando, as coisas estão acontecendo e a gente está levando a vida numa boa, e solidariedade não é isso. Porque quando nós nos envolvemos, a gente tem, né, os desafios do envolvimento. Algumas vezes, uma maior preocupação geralmente acontece, pode ter um estresse, dependendo do que for, mas é isso. Então, ficar só de boa, vendo o barco passar, nada me atinge, isso não é comigo, não é verdade. Faz parte, né, da vida nós, né, nos preocuparmos com o outro, é bacana. E a primeira, letra A, se compadecer com o sofrimento alheio. Por que sofrimento alheio? Como eu disse, tem muita gente precisando de nós, muita gente sofrendo. Nós estamos passando um período, eu já disse isso em algumas aulas, nessa pandemia do Covid-19, onde pessoas perderam emprego, perderam casas porque moravam de aluguel, lojas fecharam, enfim. E graças a Deus que nós ainda temos, né? Os seus pais têm emprego, você ainda, graças a Deus, está estudando, continua no colégio particular, isso é muito bacana. Eu continuo dando aula aí, porque se você sair, eu não tenho como dar aula mais. É verdade? Sim, que é o emprego onde eu trabalho e eu preciso trabalhar. Então, solidariedade é se compadecer, porque na verdade quando eu olho para o outro, na verdade eu também estou olhando para mim. Porque o bem do outro é o bem que eu desejo para mim. Eu também preciso desejar para o outro. Então, a resposta aí da questão número 5 é: solidariedade é se compadecer com o sofrimento alheio. Ou seja, tudo que atinge o outro deve nos preocupar e, dentro do possível, a gente precisa em podendo ajudar o outro. Vamos à sexta questão.
Solidariedade. Por quê? Dois pontos. Letra A, não é importante, ninguém se interessa, alguns precisam, o mundo precisa. Olha a palavra solidariedade aí. E eu já dei a resposta. Solidariedade não é importante? Claro que é, nós acabamos de falar isso. Ninguém se interessa em ser solidário? Não, nós temos vários exemplos no mundo. Se a gente pesquisar, a gente vai ver quantas pessoas fazem doações de dinheiro, em roupas, em alimento, enfim, de calçados, agasalhos, faz de material higiênico. Existem várias organizações no mundo, instituições, que inclusive empresas que trabalham hoje mesmo. Eu estive em uma empresa onde parte do lucro que essa empresa ganha, ela é doada para tratar de animais. Olha só que bacana. Não é um ser humano, mas é de bicho. Quantos bichos vivem na rua, doente? Então, se tem organizações que fazem doações até para tratar de bicho, que é muito bacana, muito mais nós devemos nos preocupar com o próximo. Então, solidariedade não é importante? Sim, é importante. Ninguém se interessa? Claro que tem gente que se interessa. Alguns precisam? Não, o mundo precisa. O mundo precisa da sua solidariedade, o mundo precisa da minha solidariedade, o mundo precisa da nossa solidariedade. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Vamos para a sétima, caminhando aí para o final. O enunciado da sétima diz assim: o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, é chamada de liberdade. Certo ou errado? Bom, nós vemos lá, já estudamos sobre isso em Gênesis, quando Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, e os colocou lá no jardim do Éden e colocou tudo diante deles. E Deus só falou o seguinte, tá tudo aí à disposição de vocês, só não faça essa coisa aqui, comer disso aqui. Então Deus fez você também livre. Você nasceu livre. Então quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano e colocou no coração do homem, colocou na mente do homem, que foi nascido, foi criado, foi feito por Deus, na verdade, segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem para viver, gozando da sua liberdade, de poder ir e vir, de poder fazer as coisas. Às vezes as nossas escolhas são meio diferentes daquelas que Deus quer. E aí tem as consequências. Mas isso não muda, né, o que Deus deu para cada um de nós, que é a liberdade. Então a resposta seria certo. Então o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, é chamado de liberdade. Eu já disse para vocês que na situação de pandemia, o que nós temos vivido? Temos passado por umas situações complicadas, sermos privados da nossa liberdade por causa desse vírus. É ruim a beça, né? Pois é. Imagina. E todos nós já estamos aí nessa situação há 4 meses. Mas como eu disse, graças a Deus está passando. Então ser livre é muito bom, é importante, nós devemos usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Então o correto aí, né, direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, chamado de liberdade, está correto. E vamos à última, que é a número 8. Diz assim: segundo a Constituição Federal, ou seja, a Constituição do nosso país, todos são iguais perante a lei. Verdadeiro ou falso? Claro que a resposta é verdadeiro. Porque nós somos, diante da lei, nós somos iguais. E isso também tem as consequências. Porque temos direitos e deveres. E aí iguala todo mundo. Isso é bacana. E a gente pode dizer, mas as coisas não são assim. Não. Se algumas pessoas não
caminham de acordo com a lei, isso é um problema delas, elas vão ajustar, né? A lei vai enquadrá-las, e se a lei dos homens falhar, tem a lei de Deus, mas perante a própria lei humana, todos nós somos iguais. Nós temos direito, nós temos deveres e cabe a nós buscarmos caminhar de maneira correta para que não tenhamos ou problemas com a lei. Então, a questão número 8 é, segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Então, é verdadeira afirmativa. Valeu! Aí dá uma olhadinha aí lembra do que você respondeu. Espero que você tenha anotado aí no seu caderno, né, as questões para que você agora possa conferi-las. Tchau, tchau, valeu, até a próxima.